escura noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Pode liberar? Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. 9h02 pelo horário de, sei lá se é de Brasília, se é do celular, qual é, a gente já não sabe mais, mas 9h02. Obrigado por estar aqui, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer vê-los todos aqui. Nossas saudações cordiais às pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos os visitantes, e a gente sempre diz assim, né? Que bom que veio, primeira, segunda, terceira vez. A partir da terceira vez a gente já considera sendo da casa, né? Então sejam muito bem-vindos. Também aqueles que retornam ao nosso convívio depois de um período em que estavam ausentes, ou estavam viajando, ou estavam participando de outra igreja em algum outro lugar do nosso país, mas hoje estão conosco de volta. É sempre bom a gente rever. Bom dia também àqueles que rotineiramente estão aqui. Bom dia aqueles que hoje eu percebo terem trocado de lugar aqui na igreja, porque eu estou acostumado a ver um sempre do lado de cá, outros estão do outro lado. Bonito isso, bonito. Bom dia a você também, que se junta a nós nesse momento de culto, fazendo uso da tecnologia, da transmissão ao vivo desse culto, e a gente agradece a sua participação, também a sua participação no chat dessa transmissão. E é nosso costume lembrar quem está presente aqui, para que nos lembremos que somos uma comunidade
graças a Deus, maior do que a comunidade que se reúne aqui nessa manhã. Então, bom dia ao Antônio Albuquerque e à Aloma, bom dia a Eutrita Costa, bom dia Kleber Rode, bom dia ao nosso irmão João Carlos Nedel Camargo, bom dia Délio Haidt. O Délio está cada vez de uma cidade diferente, hoje ele está de Pereira Barreto, São Paulo, legal. Suene Parças, bom dia Maria Cristina Weber Rossato, bom dia Vidal Loyola Grenier, Marlise Vaide, bom dia Fernanda Prates, e bom dia Jordano Pedrotti também. Em vez de estar transmitindo, como tantas vezes fez, o Jordano hoje acompanha a gente online. Tem mais uma última prova, se eu não me engano, hoje. Esse menino que esse ano se preparou para muitas provas. Bom dia a todos a vocês. Eu quero saudar vocês com uma palavra bíblica muito especial para este domingo de dezembro. É o primeiro domingo do mês de dezembro. Bem-vindos a dezembro. É também para nós o segundo domingo do tempo do Advento. Por isso nós temos uma coroa especial que nos ajuda a contar e lembrar dos domingos que antecedem o Natal, lembrando-nos que Advento é tempo de preparação. Também hoje inauguramos a nossa árvore de Natal, que é muito característica da celebração cristã de longa data e carrega em si uma profundidade muito interessante de conteúdos para a nossa vida e para o nosso caminhar. E a gente vai refletir um pouco sobre isso nessa manhã. A palavra bíblica que nos convida a culto e a adoração e a reflexão nessa manhã do segundo domingo de Advento é de Lucas capítulo 3, verso 4, diz assim, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Façam veredas retas para ele. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Nos reunimos aqui em nome de Deus, o Pai, o Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você para o momento de oração. Vamos orar assim como estamos. Ó Deus e Senhor nosso, Criador dos céus e da terra, bendito Senhor, benevolente e generoso em tudo o que faz, e especialmente para com os seres humanos que criaste. Nos achegamos a Ti nesta manhã de domingo, para te agradecer por toda a Tua bondade e fidelidade manifestas em nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, pela proteção que nos concedeste sem que pudéssemos perceber. De modo que nessa manhã podemos elevar a Ti o nosso pensamento, coração e oração. Te agradecemos por todo o bem, por toda a paz e por toda a esperança que podemos ter ao caminhar nesta vida contigo. Aqui viemos Te adorar e dedicar a Ti parte do dia que Tu mesmo nos deste, dedicar a Ti o nosso coração, bem assim os nossos ouvidos e mente, para que recebamos a Tua palavra que nos vivifica. Por Jesus Cristo, suplicamos a Ti que nos concedas a Tua paz e que Teu Espírito, presente neste lugar, conforme a Tua promessa, seja percebido por cada um de nós em nosso coração e mente. É a nossa oração humilde e sincera, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom e nós queremos dar a Ele graças.
me foi dado como herança. Eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Foi tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo. Me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Mais uma, Vim para Adorar-te, uma música que tem uma letra que deve nos remeter e fazer lembrar o Natal, a encarnação de Jesus. Ele que é a luz do mundo e a vida que ilumina os homens. A carta, o Evangelho de João nos diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, ele era a luz dos homens, diz o Evangelho de João no capítulo 1. Jesus estava com Deus, ele era a luz que ilumina todo ser humano, que ilumina o mundo. E ele veio ao mundo que era céu. E é disso que nós queremos cantar agora. Luz do mundo, vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei,
fizeste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te conhecer, de poder te conhecer e de poder ver a tua bondade manifesta em nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar as crianças para vir à frente. Hoje tem algumas aí. Opa, esse lado tem crianças hoje. Esse lado só tem criança grande. Então, esse lado, bom dia, crianças. Vamos sentar aqui? Já podem sentar desse lado. Joia! Oi, professora. Sim. Vocês viram só que a gente tem uma árvore diferente aqui na igreja hoje? Quem de vocês já tem uma árvore de Natal na sua casa? Levanta a mão. Olha! E vocês ajudaram a fazer essa árvore? A árvore não cresceu. Ah, tá. Certo. Pode ser. Isso também acontece. Fica bem difícil mesmo. Mas, ó, a árvore vai crescer, ela vai aparecer na tua casa um dia também, né? Bom, sejam muito bem-vindas aqui. Obrigado por estarem aqui. A gente vai fazer uma oração. Sim, Laura, pode falar. A gente já está na nossa casa? E aí? É verdade ou não é? É verdade. Muito bem. E essa aqui também é a casa. Para você que está acompanhando, a minha Laurinha acabou de dizer que a gente já está na nossa casa. E é verdade, aqui também é a casa de Jesus. Então agora a gente vai agradecer a Ele, que é o nosso melhor amigo, né? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos abaixar a cabeça e vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor Jesus, por poder estar aqui nesta sua casa, que também é a nossa casa. Obrigado por cada pessoa que está aqui, pelas crianças e também pelos adultos. Abençoa todo mundo, Jesus. Por favor e obrigado. Amém. Muito bem, crianças, obrigado. Obrigado também às professoras e auxiliares que nos ajudam. Tá um pouquinho doentinho, né, Igor? Isso acontece também. Nas estrelas vejo a sua mão.
estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim, lá, 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 tudo Ele é pra mim, lá, 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 tudo é Jesus pra mim. Vamos cantar mais uma vez, então? Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim, lá, 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 tudo Ele é pra mim, lá, 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 tudo é Jesus pra mim. Vamos orar? Senhor, Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós. Tu vieste a este mundo de trevas para nos conceder luz, para que este nosso caminhar não acontecesse em trevas e para que não fôssemos tragados e engolidos pelas trevas ou pela morte. Obrigado pela luz que fizeste brilhar sobre cada um de nós. É verdade, no entanto, ó Deus, que este mundo ainda caminha em trevas e ainda vemos aqui e ali manifestações da escuridão que continua assolando pessoas, trazendo temor, terror, escravidão e morte. Vivemos num mundo, Senhor, em que ainda há muita violência, há muita injustiça. Há tantos lugares em que a verdade é torcida. E muitas vezes nós é que somos os autores de escuridão, de dissabor, de dificuldade e de dor para pessoas que Tu colocas ao nosso lado. Nesse momento de culto a Ti, Senhor, suplicamos ao Senhor de toda a terra que tenha misericórdia deste mundo. E pedimos também por misericórdia sobre a nossa vida, concedendo-nos perdão por tudo aquilo que temos feito por meio de nossas palavras, por meio de nossas ações, por meio de nossas omissões, coisas e ações através das quais temos provocado a Tua tristeza e tristeza de outras pessoas, prejuízo para nós e escuridão para o mundo. Nós precisamos de Ti
ó Salvador nosso. E pedimos que a tua luz continue renovadamente a brilhar sobre nós. Amém. A palavra do profeta Isaías diz: aos que viviam na região das sombras, resplandeceu-lhes a luz. O profeta falava, sim, do Messias que havia de vir e que de fato veio. Que a luz de Cristo brilhe sobre a tua vida e a morte dele na cruz por ti seja também para você a palavra firme de Deus, que diz: eu perdoo todos os teus pecados, pois sobre Jesus, meu filho, eu coloquei todo o peso, toda a morte, toda a dor que era teu. Amém. Preparando-nos para a leitura bíblica, nós cantamos mais uma música de Advento, porque Advento não é só sobre Natal, mas é também sobre o juiz que há de vir. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vamos orar assim como estamos. Eu quero nesse momento agradecer o pessoal do louvor que tem nos brindado aí também com seus dons e habilidades que Deus lhes deu. Vamos orar? Deus, Tu és aquele que fala e as coisas vêm a existir. Tu és aquele que fala e tudo que existe se mantém. A nossa vida existe por Tua causa e por Tua boa vontade, ó Deus. É pela Tua palavra, e esta Tua palavra nós precisamos sempre ouvir. Também por isso aqui estamos nessa manhã, e suplicamos que Tua palavra nos fale ao coração mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Convido o Pedrinho a trazer para nós a leitura desta manhã, que é do Evangelho de Mateus, o capítulo 3, versículos 1 até 12. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor.
façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pele de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com a água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de lhes levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e o fogo. Ele traz a pá em sua mão, ele limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Obrigado, Pedrinho. Pode deixar o microfone comigo? Obrigado. Porque eu posso precisar dele durante esse tempo. Dizem que as origens desse costume que temos de colocar uma árvore e enfeitá-la dentro de nossos lares, também nas igrejas, é um costume de origens incertas. Vários historiadores andaram se debruçando sobre a tarefa de saber ou procurar saber como foi que isso veio a ser, né? Por que é que nós temos esse costume? Mas as fontes são incertas, porque a árvore de longa data é um bem precioso, carrega frutos, é usada muitas vezes pelos profetas, como a gente vê no Antigo Testamento e também hoje, vemos João Batista falando sobre árvore. Jesus também falou sobre árvore. A árvore significa muito para nós. E não é de surpreender que outras nações, também culturas não cristãs, valorizassem a árvore de maneira especial. E que em tempos diversos usasse árvores para colocar sobre elas algum sentido, significado ou comunicação de valor para a vida individual ou comunitária. Então é assim que alguns dizem, olha, esse negócio das árvores é uma coisa dos povos nórdicos, porque no inverno, quando tudo ficava sem cor e sem vida, havia algumas poucas árvores que mantinham seus ramos verdes. Ou que no início da época do inverno, que para o hemisfério norte, geralmente, oficialmente, o inverno começa ali por volta do dia 22 de dezembro, alguma coisa assim, se costumava marcar o início da temporada de inverno com uma árvore e enfeitá-la, e algumas superstições, enfim. A história incerta, dizem que lá pelo século VIII, um importante expoente cristão chamado São Bonifácio, percebendo que os povos nórdicos eram muito... me foge a palavra agora, supersticiosos em relação à árvore, o São Bonifácio resolveu começar a catequizar uma cultura não cristianizada e dizer, olha, pega essa árvore e olha para ela como um triângulo e lembre-se da Trindade.
Dizem outras fontes que lá por volta de 1500, 1539, na Alemanha ou nas proximidades do que hoje a gente conhece como Alemanha, alguém resolveu enfeitar uma árvore. Ainda há outras fontes que atribuem a Martim Lutero, o reformador, que certa noite estava caminhando, fazendo uma caminhada noturna nos arredores da cidade onde morava, Wittenberg, e de repente, à luz do luar, os galhos de um pinheirinho, de um cipreste, estavam brilhando. E então Lutero teve a brilhante ideia de cortar uma árvore, levar para dentro de casa e acender velas sobre ela para lembrar desse brilho da luz de Natal. Seja como for, mais tarde, agora, questões históricas, né? Por volta de 1848, se eu não estiver enganado, 1848, essa tradição já estava bastante instalada, mais na Europa, e num tempo em que a rainha da Inglaterra, a rainha Vitória, estava fazendo escola de moda, por assim dizer, no mundo. Certa vez foi publicado uma espécie de, não exatamente uma foto, porque em 1800 não tinha foto, tinha gravuras e desenhos, da rainha Vitória com sua família ao redor de uma árvore de Natal. E aquilo deu o impulsionamento que as culturas, não só britânicas, mas norte-americanas também precisavam para começar a fazer desse costume, a árvore de Natal, algo que tomasse conta também das Américas. Quanto isso importa? Não sei. O fato é que nós temos árvores e nós as enfeitamos. E mais importante que tudo, nós atribuímos a este ato valores e lembranças de coisas que nós cultivamos como importantes para o nosso viver. E esse é o desejo do meu coração nessa manhã, compartilhar com você algumas coisas que eu penso ser importantes a partir da Bíblia, que a gente cola numa árvore de Natal, para que ela logo depois, ou durante o tempo que for necessário e possível, nos lembre desses sentidos importantes. A gente usa e enfeita uma árvore para o Natal, e a gente começa a fazer isso um pouco antes do Natal. E casualmente, isso tem acontecido, pelo menos para nós aqui, nos últimos anos, que a árvore de Natal está pronta e montada exatamente no segundo domingo do tempo do Advento. E é exatamente no segundo domingo do tempo de Advento que costumamos ler e refletir na igreja sobre um importante profeta do Novo Testamento chamado João Batista. No texto que temos hoje, nós temos essa apresentação do que João Batista era. Ele se apresentava como o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento por boca do profeta Isaías, que dizia: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, façam veredas, quer dizer, caminhos retos para o Senhor que vem. E o que mais nos é contado a respeito de João, o Batista, é que ele fazia isso de uma maneira inusitada para os seus contemporâneos, porque ele não estava nas cidades, nem nos centros de adoração, falando sobre Deus e a vinda do Messias. Ele estava no deserto, onde as pessoas não costumavam ir, a menos que quisessem fazer algum tipo de penitência ou algum tipo de tempo para pensar na vida. E lá no deserto, João Batista está falando e pessoas estão ouvindo, e a fama dele começa a se dirigir para as cidades, e das cidades as pessoas começam a sair com mais intenções para o deserto, talvez não para fazer penitência, talvez não para ter um tempo de meditação, mas para ver quem que é esse fulano que agora está todo mundo falando. E quando essas pessoas iam lá ouvir João Batista e ouviam o que ele dizia, olha, o Messias está chegando e ele é muito maior do que eu não sou ninguém perto dele,
preparem-se, 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 porque ele é o rei e o rei virá. As pessoas perguntavam, tá, então o que a gente faz? E aí João Batista lhes dava falas, como aqui a gente vê no texto de hoje. Todo tipo de gente vinha, até mesmo aqueles que se achavam justos e bons, comparando-se com o que faziam e comparando-se com os piores da sua sociedade. Não é assim que quando a gente se compara com os piores do que nós, a gente se sente bem? Esse tipo de pessoa também ia até João Batista e ele lhes dava, como a gente costuma dizer no jargão popular, ele dava na lata. Raça de víboras. E o que ele está dizendo quando fala uma coisa dessas? Não é nada amistoso, né? Não é nada amistoso ser chamado de algo próximo disso. Sua cobra, sua serpente. Por quê? De uma maneira geral, nós não temos uma visão extremamente simpática a respeito de serpentes, né? Não é um elogio, é uma boa de uma ofensa. Mas não é para ofender que João Batista estava dizendo isso. Até porque, como bom profeta, ele trazia os conteúdos da Bíblia e do Antigo Testamento. E do Antigo Testamento a gente sabe mais ou menos onde é que aparecem serpentes nas histórias bíblicas, né? Alguém lembra? A primeira história em que aparece uma serpente é uma serpente que fala, e a gente não quer exatamente explorar muito o que isso quer dizer, mas essa serpente, quando fala, começa dizendo, é assim mesmo? Ela não começa dizendo, ela começa perguntando. Essa serpente, quando fala, pergunta, e ao que pergunta, coloca dúvida. E o que é dúvida, senão um convite, uma porta, um caminho aberto para a desconfiança? A primeira serpente é uma mensageira de desconfiança. Desconfiança em quem? Em Deus, naquilo que Deus diz. Então João não está ofendendo aquelas pessoas que vão a ele querer saber quem ele é e o que está dizendo. Ele lhes faz uma lembrança, pois diz, tem um problema sério que desde lá está assolando a humanidade e afeta todos e cada um dos seres humanos sobre a face da terra. E isso precisa de conserto. E exatamente para isso é que o Senhor, ou o Rei, está vindo. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante a gente conversar também e perceber. De onde vem essa história de voz do que clama no deserto? Preparem o caminho do Senhor. Que história é essa de preparar caminho? De onde vem essa atitude? Talvez nos ajude a pensar um pouco sobre isso, se nos conscientizarmos que, bem de antigamente, estradas, via de regra, não eram construídas intencionalmente. Bem antigamente, estradas iam basicamente se formando onde as pessoas costumavam passar com maior frequência. Então não tinha uma patrola, não tinha homens que iam lá de machado para cortar, para alisar, caminhões de terra para deixar a coisa pronta. As pessoas iam passando e o mato ia dando lugar. E cada vez mais, e a terra ia ficando batida, e aí nada mais crescia de fato ali ia se gerando uma estrada. E ela ia seguindo onde tinha menos problema. De deslizamento, de passo, de transporte mais tarde, quando vinham as carroças e bois precisavam puxar, e enfim, você sabe. Estradas não eram construídas intencionalmente, a menos que um rei quisesse. A menos que um rei resolvesse ter um acesso livre e direto e facilitado
aos lugares específicos do seu próprio reino. Assim era antigamente. Então se mandava construir. E é importante a gente também pensar que em tempos antigos a coisa era mais ou menos assim: o rei mandava e os súditos obedeciam. Então o rei mandava os seus funcionários dizer aos fulanos das fazendas, dizendo: olha, o rei quer passar por aqui, faz uma estrada aí para ele vir. E aí a pessoa pagava imposto ou se propunha a fazer uma estrada um pouco melhor para facilitar o caminho do rei. É um pouco disso que João está trazendo ao nosso pensamento quando ele diz: preparem o caminho do Senhor. Não é qualquer um que está vindo, é o rei. E como é que se faz isso? João nos diz outra coisa. Ele diz: produzam frutos que mostram arrependimento. Devolve para mim o texto, por favor, Igor. Eu quero mostrar o verso. Obrigado. Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: nosso Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Deem fruto de arrependimento. Deem fruto de arrependimento. E eu digo que aqui está a primeira dica que nos impulsiona a olhar para uma árvore de Natal e dizer: por que a gente coloca essas bolas? É um costume generalizado colocar bolas numa árvore, né? Por quê? Porque a gente está no país do futebol? Não. Porque elas nos fazem lembrar que árvores boas, aquelas que a gente mais gosta, ou são aquelas que nos dão uma boa sombra, ou são aquelas que nos dão frutos que são bons de comer. Geralmente é assim que, se você está passando fome, ou está num dia em que está com fome, ou está com vontade de comer um fruto gostoso, está precisando de açúcar no sangue ou sacarose, olhar para uma árvore e ter um frutinho prontinho ali, pronto, no ponto para comer, dá alegria, não dá? Dá uma alegriazinha. A gente coloca bolas na árvore de Natal para nos lembrar de frutos, porque João fala de frutos. E talvez devêssemos olhar para a nossa vida como sendo árvores. Aliás, a palavra de João Batista nos conecta imediatamente, ou deveria nos conectar imediatamente, com uma espécie de parábola contada por Jesus. Quando disse: um certo homem tinha uma vinha e plantou no meio dela uma árvore. E foi ver, na hora que ela deveria dar frutos, ele foi ver se ela tinha frutos e não tinha frutos. Voltou num segundo ano e ela ainda não tinha frutos. Voltou no terceiro ano e ela ainda não tinha frutos. Então o dono da terra disse para o seu capataz, para o seu funcionário: corta essa árvore. Por que ela está aqui neste solo privilegiado da minha vinha, sugando os nutrientes da minha terra, da vinha, e não está me dando fruto? Corta, é inútil. E aí a parábola contada por Jesus diz que o funcionário diz: não, Senhor, me deixa mais um ano só, eu vou cavar ao redor, eu vou colocar adubo, eu vou cuidar dela, e se ela der frutos no próximo ano, então ótimo está, se não, daí a gente corta. Parábola contada por Jesus. Por que Jesus conta essa história? Árvore, no Antigo e no Novo Testamento, tem primeiramente uma lembrança, um conteúdo de uma nação. Como vimos alguns domingos atrás aqui, árvore é usada frequentemente no Antigo Testamento como uma espécie de ilustração para falar de uma nação, de um país. O povo de Israel é comparado pelos profetas do Antigo Testamento como uma árvore que, em vez de dar frutos bons, deu frutos que deixam a boca ruim. Como é que é quando você come caqui ou caqui e ele está verde ainda? Como é que fica a sua boca? Alguns chamam embotado, chupando. É um gosto ruim, né? Um gosto amargo, enfim, você pense como quiser. Os profetas do Antigo Testamento falavam de Israel, o povo de Deus, como um povo que Deus plantou,
uma árvore que Deus tinha expectativa de colher frutos bons, mas em vez de dar frutos bons, o povo de Israel só está dando frutos que amargam o paladar de Deus. Essa é uma dos usos do Antigo Testamento que fala sobre árvore. Em outro lugar, nós vimos domingos atrás, o profeta Ezequiel também diz, Deus fala por meio do profeta Ezequiel, dizendo, essa nação de Israel eu vou cortar, vou derrubar, vou pegar a pontinha de cima e vou replantar de novo, e essa pontinha de cima, pequena que vai vingar, vai crescer, vai tornar-se uma árvore tão grande que as aves do céu vão poder se aninhar debaixo dela. É outra imagem do Antigo Testamento que fala de árvore como sendo uma nação. Então, quando Jesus, por exemplo, fala dessa história de uma árvore que passa o tempo e não dá fruto, então corta, Jesus, em primeiro lugar, está falando sim do povo de Israel. Como diz, Deus está dizendo, olha, eu estou dando chance para o povo de Israel e ele não se arrepende, ele não faz o que eu quero, então corta. Mas, e aqui eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio, não somente a árvore precisa significar uma nação. Uma árvore deveria nos convidar a nos enxergarmos individualmente como tal. Como se você também pensasse a respeito de si mesmo como sendo uma árvore. E aí o convite para uma boa avaliação. Que tipo de árvore sou eu? Mulheres, por favor, não olhem para os seus maridos dizendo que tu é um espinheiro, por favor. Que tipo de árvore sou eu? Que tipo de frutos eu dou? Eu ofereço? São frutos saborosos, doces, que dão aquela alegriazinha para quem os vê e os prova? Ou são frutos amargos, difíceis de ser alcançados, do tipo limoeiro, né? Aquele limoeiro que tem espinho, que você tenta pegar limão, nem sei, alguns gostam de fazer alguma coisa com limão, aquele limão amarelo, amarguíssimo, e é uma árvore cheia de espinhos, então quando a pessoa tenta pegar, se espinha todo. Você é um tipo de árvore assim? Ou com frutos que o tempo inteiro quem os experimenta fica com a boca embotada, amarga, puxando, com dissabor? Que tipo de árvore é você? Eu acho que vale a pena fazer uma avaliação dessa. E acho que uma árvore de Natal nos convida a essa reflexão, sim. Que tipo de árvore eu e você somos? João Batista nos convida a dizer, produzam frutos que mostrem o arrependimento, na tradução antiga, frutos de arrependimento. Uma segunda coisa que me chama muita atenção é a seguinte, a reflexão de como pode uma árvore dar bons frutos? Frutos doces. Tem alguma coisa que a gente poderia dizer é essencial para uma árvore dar bons frutos? Tem algum agricultor ou algum agrônomo de plantão aqui? Eu não sou. Não perguntei para o meu cunhado que é, mas eu palpito que a árvore tem que estar saudável e aquilo que corre por dentro dela, que alguns chamam de seiva, isto precisa estar em ordem. É a essência da árvore que, em alguma maneira, produz o seu tipo de fruto. E eu acho muito interessante, devolve para mim aqui, por favor, que João Batista também no último texto, no antepenúltimo versículo, fala uma frase interessante, o machado está posto à raiz das árvores. Você já parou para pensar nessa expressão de João Batista? Machado posto à raiz das árvores? Para que se coloca um machado na raiz da árvore? Para descansar? Quem já lidou com machado mais ou menos sabe, né? Além de dar bolhas na mão, para quem não está treinado, quando você vai golpear uma árvore, antes de dar o golpe, você primeiro leva a ferramenta até o lugar onde você vai dar o golpe. E então você puxa, e então você devolve exatamente no lugar. João Batista está dizendo, o machado está colocado na raiz. É uma questão de tempo para puxar e para dar o golpe. E não é no caule, é na raiz. Qual é a importância de uma raiz para uma árvore?
é de onde ela suga os seus nutrientes que ela precisa para dar uma boa fruta. Quer dizer, se você gostaria, desejaria que a tua vida fosse uma vida que desse bons frutos, que alegram as pessoas e, acima de tudo, alegra a Deus, você tem que olhar para a essência. Tem que olhar onde estão as tuas raízes. Tem que olhar para onde você está puxando as coisas que você precisa para ser. E de novo, para finalizar e não enrolar demais, é um costume incerto montar debaixo da árvore de Natal um presépio. Cada família faz como quer, como pode, como acha às vezes mais interessante. Outras procuram saber um pouquinho mais como é que os outros fazem, leem artigos sobre como faria, como deveria ser. Mas no nosso caso específico aqui, a gente costuma colocar um presépiozinho à raiz da árvore, por assim dizer. Também é uma dica para que a gente se conscientize de que nossa vida só pode dar bons frutos e só pode ser uma bênção, motivo de alegria, de consolo e de esperança para as pessoas ao nosso redor, se as nossas raízes, minhas e suas, estiverem em Jesus. Não tem outra maneira, não tem outro caminho. Por último, eu digo, as raízes também são a fonte de sustentação de uma árvore. É onde fica todo o peso de uma árvore, certo? A raiz é, em última instância, o lugar onde o peso de toda a árvore é depositado. É o ponto de contato da árvore com o chão que a mantém. E se a gente fosse procurar uma espécie de definição do que é fé, talvez pudéssemos dizer, olha, fé é depositar todo o peso da sua existência, da sua vida, em algo ou alguém. Um exemplo muito simples agora, vocês que me ouvem estão sentados em cadeiras de 4 pernas, é isso? Cadeiras plásticas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você ousa sentar nessa cadeira se ela pode quebrar sem aviso prévio? O que aconteceria com você? O que você está fazendo exatamente nesse momento que me escuta? Você está confiando que essa cadeira vai sustentar o peso do teu corpo e não vai deixar você cair e se machucar. A mesma coisa acontece com a nossa existência e Deus. Fé é confiar e deixar todo o peso da nossa vida em Jesus, confiando que Ele não nos deixará cair e nos machucar, ferir, enfim, destruir no chão. É a mesma coisa. Talvez a diferença seja que quando você está sentado numa cadeira, você está confiando o peso do seu corpo. Mas se a gente fosse um pouquinho mais pessimista em relação às coisas, poderia dizer assim, olha, se você cair numa cadeira como essa, dependendo da maneira... Gente, eu não quero botar medo em você, só me acompanhe no raciocínio, tá? Dependendo da maneira como essa cadeira quebra, ela pode gerar um estilhaço que pode cortar uma veia importante do seu corpo. E pode acontecer dessa veia cortar e você soltar muito sangue e você acabar morrendo porque a ambulância não chegou em tempo. Eu sei, eu estou sendo muito pessimista, não se alarme. Eu só estou querendo convidar você a pensar sobre o seguinte, gente. De uma certa maneira, significa confiar o futuro da gente. Fé
também é confiar todo um futuro da gente. E confiar que aquele em quem nós confiamos tem as ações, as decisões, os jeitos, as coisas certas para que façamos, para que o nosso melhor interesse futuro, de longo prazo, que é o que mais importa, seja de fato bom. E é quando a gente assim confia que a gente começa a perceber, opa, realmente tem coisas na minha vida que eu preciso mudar, porque aquele em quem eu confio está me dizendo que tem coisas que eu preciso fazer diferente, e eu confio que se eu fizer o que ele está dizendo, o retorno vai ser melhor para mim a médio e longo prazo, então eu vou mudar. É assim que o nosso jeito de viver e de agir, que vamos combinar, tantas vezes é tortuoso. A gente é tão instável em certas coisas que faz, a gente erra tantas coisas, na medida em que a gente vai obedecendo a esse Deus em quem confiamos, a nossa vida vai sendo transformada e verdadeiros e bons frutos vêm. A árvore de Natal é um lembrete da mensagem de João Batista para você, e é um convite para você olhar para suas raízes, para que você, sim, queira carregar e oferecer às pessoas ao teu redor nesse mundo bons frutos. Amém. Nós vamos agora ter um momento de ofertas, como sempre fazemos no nosso culto. As ofertas são voluntárias e neste domingo elas são destinadas para um trabalho específico da nossa igreja, que é o trabalho com adolescentes. Neste ano nós vamos enviar 6 adolescentes da nossa comunidade para um acampamento de verão, e a diretoria da comunidade se propôs a auxiliar em custos de transporte para eles. Eu quero lembrar que quem quiser ofertar para o sustento da comunidade local pode fazê-lo através de Pix ou de envelopes que são depositados aqui. Obrigado. Vamos orar, assim como estamos? Senhor, trazemos até o altar nossa oferta de gratidão e também nossa expressão
de vontade de ver o teu reino crescer e alcançar mais pessoas, para que sejam consoladas, recebam esperança e orientação para viver nesta vida que tu lhes deste. Por este gesto, te agradecemos pelo trabalho e por toda a forma de renda que o Senhor nos tem dado. Te agradecemos pelo privilégio de poder agradecer, pelo privilégio de poder participar na obra do teu reino. Aqui temos depositado nosso sinal de gratidão, mas também é verdade que muitos de nós também fazem este mesmo gesto de outra maneira, fazendo sua contribuição e gesto de gratidão através de uma transferência bancária. Isto também é feito com amor e com fé, ó Deus, e pedimos humildemente que o Senhor se agrade e torne este nosso gesto uma bênção para o mundo e também para cada um daqueles que se propõem a participar na missão do teu reino. Assim oramos humildemente e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Gente, nós temos alguns avisos e a gente começa com os aniversariantes da semana. A Heloísa Guinter de Souza, a Heloísa, filha do Sérgio e da Romilda, esteve de aniversário dia 29. Linéa Largura, no dia 1º de dezembro. Sexta-feira esteve de aniversário a Eva, a esposa do Badu e mãe da Fran. Lembramos também, já falecido, mas um amigo e irmão muito querido que nós temos saudade, que é o seu Orides Scherer, esteve de aniversário, estaria de aniversário no dia 3 ontem. E nessa próxima semana agora estarão de aniversários o Vantuir Bratz, o João Carlos Nedel Camargo, que estava nos acompanhando mais cedo pela transmissão, que parou, né? A gente não conseguiu continuar a transmissão, eu acho, pelo menos. Também está de aniversário nessa semana o Gustavo Rocha Pedrotti, no dia 13, o Luiz Henrique Guinter de Souza, no dia 14. Mas acho que eu estou com as datas trocadas aqui, isso aqui já é uma semana adiante. Tem alguém que está de aniversário por esses dias? Porque não tinha alguém que eu achasse e eu puxei as datas da semana próxima. Eu não sei o que eu fiz aqui. Aqui e depois lá. A Edi Saib teve de aniversário. Sim, Zig, você estava de aniversário dia 30. Fato, não incluí o dado aqui. Parabéns, Zig. 45, né? 45. Mais alguém de aniversário por esses dias? Mais? Elmo França? Aham. Bom, já viu? Tem mais aniversariante, que bom. Gente, hoje é dia 4 de dezembro, é o primeiro domingo do mês, então nós também teremos culto hoje à noite às 6h30, tá? E próximo domingo, dia 11, nós teremos culto somente às 9 da manhã. Eu não lembro de outro aviso. Alguém tem alguma coisa que eu deva lembrar? Não, né? Ok. Então eu convido para nos colocarmos de pé. Sim. Uhum. Eu ouço isso com bons ouvidos, porque até então nós não sabíamos exatamente o que seria, como seria, qual tratamento, né? Mas o que você nos traz é de alegria, porque está bem encaminhado assim, né?
Uhum. Uhum. Ok. Ok. Que bom. Obrigado pelos esclarecimentos. Nos ajuda a agradecer a Deus também. Ok? Vamos encerrar com oração. Eu convido quem puder a se colocar de pé. Só antes da oração, ainda quero lembrar, nós temos 2 mesas ao fundo da igreja aqui, uma bem na porta, outra mais lá ao pé da escada, em que nós temos uns devocionários chamados Orando em Família. A gente tem o costume aqui na igreja de distribuir como presente para as famílias membros da comunidade uma unidade do grande, mas também disponibilizamos, para quem tiver interesse, uma unidade menor desse devocionário, que pode ser presenteada, ou para si ou para outras pessoas, tá? Uma boa opção de presente para o próximo ano. E o valor sugerido é de R$10, pode ser depositado na caixinha ali ao lado também, tá bom? Se você já retirou o seu, ótimo, obrigado por nos ajudar com a distribuição. Se você ainda não retirou o seu, a gente pede que o retire assim que possível, tá? Vamos orar? Nosso Deus, obrigado por esse tempo que Tu nos dás para viver e também para estar nesse lugar de encontro contigo, de encontro uns com os outros. Obrigado, Deus, que Tu és o sustentáculo da nossa vida e nos permites nos alimentarmos e nos nutrirmos de tudo que Tu disponibilizas para nós. Assim, Senhor, somos tal como uma árvore e pedimos que o Senhor conduza nossos pensamentos e especialmente o nosso coração para buscar nutrição em Ti, para que o fruto de nossa vida seja bom, agradável a Ti e agradável às pessoas ao nosso redor. Obrigado por Jesus Cristo, nossa fonte e também nosso Salvador. Nós suplicamos a Ti, Deus, pelas pessoas que estão de aniversário por estes dias. Agradecidos oramos pela Lara, pela Edi, pelo Siegfried, pela Eduarda, pelo Elmo, bem assim pela Heloísa, pela Linéia, pela Eva, pelo Ourides, pelo Vantuir, pelo João Carlos Nédel Camargo. Pedimos-te, Senhor, que os guardes e abençoes e os fortaleça em todas as suas necessidades. Te agradecemos pelas boas notícias que temos a respeito da saúde do Darcy, do diagnóstico e também do prognóstico encontrado, e pedimos a Tua bênção sobre este tratamento que ainda há de continuar. Agradecemos mais uma vez pela cirurgia que foi bem sucedida do João Carlos Nédel Camargo, e pedimos que o Senhor fortaleça ele e a Ieda sempre mais e mais. Agradecidos, também oramos pelo Rubem, que também fez uma cirurgia semanas atrás e que está se recuperando. Neste domingo, pós uma semana de muitas chuvas, também oramos pelas pessoas atingidas pelas chuvas e especialmente pelas cheias. Te agradecemos, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor concedeu a muitas pessoas que chegaram a ser soterradas ou tiveram casas e carros inundados pelas cheias. Suplicamos agora, Deus, pelas pessoas atingidas que perderam suas casas, seu local de trabalho e outras coisas. Pedimos que o Senhor os fortaleça e que o Senhor também mova o coração de brasileiros e especialmente cristãos na direção da solidariedade. Oramos pelos visitantes, oramos pelas crianças e jovens, bem assim idosos, pelos casais, cada um com seus dilemas e desafios, e oramos ainda pelo trabalho de cada um de nós aqui, por soluções para o trabalho que temos, por emprego para aqueles que o buscam, por perseverança e auxílio em tudo. Assim, Senhor, oramos, ainda unidos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Um abençoado domingo a todos. Boa semana. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então